Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse conteúdo é referente à nossa aula, tá? É sobre a Mesopotâmia. E eu vou fazer uma breve explicação sobre a Mesopotâmia para vocês, que é o conteúdo que já foi orientado para que todos fizessem a leitura conforme o nosso livro didático, que é o nosso material de apoio, ok? Bem, a Mesopotâmia, uma terra no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, território que hoje forma parte do Iraque e parte da Síria. Tá? Essas terras, entre os rios Tigres e Eufrates, quando aconteciam as enchentes, as cheias dos rios, elas fertilizavam naturalmente as suas margens e dessa forma elas se tornavam propícias para a agricultura. Assim sendo, os povos da antiguidade que viviam de forma nômade encontraram um local onde eles poderiam produzir, já que eles estavam desenvolvendo a agricultura, né? Os povos da pré-história tinham desenvolvido a agricultura já, e eles poderiam produzir seus alimentos às margens destes dois rios. Bem, às margens dos rios Tigres e Eufrates surgiram importantes civilizações, importantes povos: os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Tá? Os sumérios, eles foram os primeiros povos a viver de forma organizada. Eles também são responsáveis por construir as primeiras cidades mais importantes, né, as cidades, na época, as cidades importantes da Mesopotâmia. Também foram os sumérios que desenvolveram a primeira forma de escrita da história da humanidade, da qual se tem registro, que é a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela era feita em forma de cunhas, né, desenhos, símbolos em forma de cunha, que podia representar palavras e até mesmo expressões completas. Os acádios, eles fundaram o primeiro império da história humana, o Império Babilônico. Os babilônios, ou também chamados de amoritas, eles fundaram a cidade da Babilônia e criaram o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas da história da humanidade. Pelo Código de Hammurabi, ele era pregado pela lei do talião. Olho por olho, dente por dente, era o lema do código. Dessa forma, quando alguém cometesse um crime ou a sua atitude viesse a causar prejuízo para outra pessoa, ele deveria pagar da mesma forma como ele levou prejuízo para outro. Um ladrão, por exemplo, ele teria sua mão cortada para que ele não pudesse roubar novamente. Os assírios, eles foram os inventores do exército profissional e também eram considerados conquistadores cruéis. Mas também foram os assírios que construíram a primeira biblioteca da qual se tem registro, que é a biblioteca de Nínive, ok? Na Mesopotâmia, a sociedade ela era hierarquizada. Ou seja, alguns eram mais poderosos do que outros. E, dessa forma, o rei era o mais poderoso de todos, né? Estava no topo da pirâmide. Depois vinha os sacerdotes, os escribas, em terceiro lugar, né, ocupando a parte mais baixa, e aí todo o resto da população, né, trabalhadores, escravos, camponeses, todos, né, nessa ordem: rei, sacerdotes e o resto da população.
O rei, ele era considerado um representante de Deus na terra. Dessa forma, a política na Mesopotâmia era uma política teocrata, ou uma forma da política era teocracia, que significa que é o poder vindo de Deus. O rei está rei simplesmente porque Deus quer assim, e qualquer um que for contra isso pode ser condenado à morte por desacato à vontade de Deus. Tá? A religião mesopotâmica, ela era politeísta. O que isso significa? Significa que os mesopotâmicos acreditavam em vários deuses. Os mesopotâmicos tinham um deus para cada situação, para cada argumento deles. Eles tinham o deus do sol, o deus da lua, o deus da plantação, deus da fertilidade, assim como os egípcios também tinham vários deuses, tá? Os zigurates eram grandes construções chamadas de prédios altos e eram os templos de adoração aos deuses, mas também eram local de observação dos astros na sociedade mesopotâmica. Os mesopotâmicos, eles desenvolveram a religião, a política e a ciência intimamente ligadas entre elas. Então, os templos, né, no caso os zigurates, eles também poderiam ser templos religiosos, templos de estudos e centros de pesquisa. Bom, eu espero que isso possa ajudar vocês a entender melhor o nosso conteúdo e, caso tenham dúvida, estou à disposição.